Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao meu cantinho. Meu nome é Teresa, tenho 74 anos bem vividos e hoje resolvi abrir o coração para compartilhar um pedaço da minha trajetória que ficou guardado aqui dentro, bem fundo no peito, por décadas e mais décadas. Não é simples falar sobre certas lembranças, ainda mais quando a gente cresce ouvindo a vida toda que melhor é ficar quieta, sem tocar em assuntos delicados. Mas, se tem algo que os anos me ensinaram, é que o silêncio também pode ferir, às vezes até mais do que as palavras. Antes de começar, deixe eu te fazer uma pergunta. De onde você está me acompanhando? Escreve aqui nos comentários, porque eu fico encantada de saber onde tem um coração sintonizado com o meu. E, se puder, dá um like neste vídeo, se inscreve no meu canal e ativa o sininho de notificações. Assim, você me dá uma força para seguir contando essas histórias da vida, que são pesadas, sim, mas também carregam uma verdade necessária. Agora, respira fundo comigo, porque hoje eu vou te levar para dentro de uma casa onde ninguém levantava a voz, mas todos viviam com um nó na garganta. Eu vim ao mundo em 1949, numa cidadezinha escondida no interior de Minas Gerais, um lugar pequeno, abraçado por morros, onde cada rosto era familiar. Cresci numa casinha simples de madeira, com um chão de terra bem socada, um fogão a lenha crepitando e aquele aroma constante de café forte se misturando à fumaça que subia do fogo. O espaço era apertado, mas o medo parecia ocupar cada pedacinho dele. Não era um medo escandaloso, daqueles que se vê de longe. Era um medo quieto, que morava no olhar baixo da minha mãe, no silêncio do meu irmão caçula e, acima de tudo, no barulho seco da mão do meu pai contra a parede quando ele puxava da cintura aquela correia de couro. Ela dizia mais do que qualquer grito. Quando estalava no ar, até o cachorro se encolhia num canto, e ninguém precisava abrir a boca para entender o recado. Meu pai era um homem grande, robusto, de poucas palavras e nenhum sorriso. Tinha mãos ásperas, sempre marcadas por terra ou graxa, porque trabalhava carregando peso numa carroça, dia após dia. Na cidade, era visto como um exemplo, sério, honrado, um homem de respeito. Mas, dentro de casa, ele era o rei, o dono absoluto da razão. Tudo o que saía da boca dele era ordem, e quem ousasse desobedecer sentia na pele o preço da rebeldia. Ele acreditava que mulher tinha que ser direitinha, e, para ele, isso queria dizer submissa, calada, obediente, se possível, com um sorriso no rosto mesmo quando o coração estivesse em pedaços. Ele costumava repetir: mulher boa é mansa. Mulher teimosa leva surra até se ajeitar. E eu me ajeitei. Aprendi a sorrir mesmo engolindo o choro. Minha mãe era uma figura miúda, magra, com mãos inquietas e olhos que carregavam uma tristeza sem fim. Ela cozinhava, costurava, lavava, limpava, cuidava de mim e dos meus 2 irmãos e nunca abria a boca para reclamar. Nunca retrucava meu pai, nunca ousava discordar, nem mesmo erguia o olhar quando ele falava. Uma vez, ela deixou o arroz queimar no fogo. O som da colher batendo no chão já foi o bastante para fazer o corpo dela tremer inteiro. Meu pai nem precisou abrir a boca, o jeito que ele a encarou já gelou a casa inteira. Ela não apanhava na nossa frente, mas a gente ouvia os sons abafados à noite. No dia seguinte, vinha com uma desculpa: tropecei na escada, me machuquei lavando roupa. E a gente fingia acreditar, porque era mais fácil assim. Eu tinha uns 7 anos quando senti a correia do meu pai pela primeira vez. Foi num jantar, quando derrubei um prato de angu tentando ajudar minha mãe. Carreguei 2 pratos ao mesmo tempo, querendo ser útil, mas um escorregou das minhas mãos. O barulho do prato se espatifando no chão ecoou como um trovão naquela cozinha muda. Meu pai se levantou da cadeira sem dizer uma palavra, apenas com o rosto fechado. Tirou a correia do cinto, dobrou ela na mão e me encarou. Minha mãe baixou a cabeça, como se pedisse perdão por mim. Eu fiquei paralisada, os pés grudados no chão. Ele veio até mim e disse, com a voz firme: é para aprender a não ser desajeitada. Mulher que não sabe servir não serve para casar. Entre lágrimas e um nó na garganta, entendi que aquele seria só o primeiro de muitos ensinamentos.
Naquela casa, ninguém precisava listar o que era permitido ou proibido. Havia uma regra invisível que toda mulher aprendia desde cedo: não falar alto, não rir demais, não fazer perguntas, não responder, não sair sem permissão e, o mais importante, não dar trabalho. Se você quebrasse qualquer uma dessas leis silenciosas, o castigo vinha. Podia ser a correia estalando no ar, podia ser um silêncio cortante que durava dias, ou até um prato que não era servido, um vestido rasgado de propósito, um brinquedo feito em pedaços. Mas o pior de tudo era o olhar da minha mãe, que dizia sem palavras: fica quieta, minha filha, não faz piorar. Com o tempo, eu aprendi a sobreviver ali. Andava devagar para não fazer barulho, fechava as portas com cuidado, respondia só sim, Senhor, e escondia as lágrimas atrás de um sorriso forçado. Aprendi a dizer que estava tudo bem mesmo quando meu peito gritava. Aprendi a rir das piadas dele sobre meu cabelo, meu jeito de andar, minha voz. Ele dizia que, se eu não servisse para casar, pelo menos servia para cuidar da casa. E eu sorria, sentindo um pedacinho de mim se apagando a cada vez. Para quem olhava de fora, éramos uma família modelo. Meu pai ajudava os vizinhos, emprestava ferramentas, era chamado de homem direito. Minha mãe era esposa discreta, dedicada, sempre impecável. E eu era filha obediente, que ajudava nas tarefas, nunca falava alto, sempre com um sorriso educado no rosto. Mas, por dentro, eu era só uma menina assustada, tentando adivinhar qual seria o próximo erro que não me perdoariam. Todas as noites, eu rezava para crescer logo, casar e sair dali. Mal sabia eu que casar, às vezes, não era liberdade, era só trocar de prisão. Hoje, depois de tantos anos, ainda ouço o som da correia batendo na parede. Não era algo que acontecia todo dia, mas, quando acontecia, marcava a gente para sempre, ensinava a viver com medo pelo resto da vida. Mas deixa eu te contar um segredo, essa é só a primeira parte da história. Ainda vou te falar sobre o dia em que percebi que sorrir calada não era sinônimo de felicidade, era apenas sobrevivência. Cresci ouvindo que mulher tinha que saber sorrir em qualquer situação, levar uma bronca e sorrir, ser maltratada e sorrir, ver o mundo desabar dentro de casa enquanto visitas chegavam na varanda e sorrir. O mais difícil era sorrir sem motivo nenhum. Na década de 60, não era comum mulher falar das dores que carregava, fossem elas no corpo ou na alma. A gente só aprendia a engolir tudo em silêncio. Felicidade, naquela época, não era algo que se vivia, era algo que se representava. E eu me tornei tão boa nisso que, por um tempo, até eu mesma acreditei na máscara que usava. Minha adolescência foi feita de silêncios e olhares tortos. Silêncio dentro de casa e olhares de julgamento da vizinhança. Aos 13 anos, meu corpo começou a mudar, e com ele vieram as roupas mais compridas, os conselhos da minha mãe e as ameaças do meu pai. Se sair na rua com essa saia curta, a culpa é tua do que te acontecer, ele dizia. Eu não entendia direito o que ele queria dizer, mas logo aprendi que a culpa sempre caía sobre nós. Éramos culpadas por chamar atenção, por falar alto, por rir demais, por andar com as amigas erradas, por simplesmente existir num mundo que parecia pertencer só aos homens. Então, eu me encolhia. Na escola, eu ia bem, adorava escrever. Era no papel que eu despejava tudo que minha voz não podia soltar. As professoras me elogiavam, diziam que eu tinha jeito para ser professora, que podia sonhar alto. Mas, em casa, meu pai cortava qualquer esperança. Mulher que estuda demais vira rebelde, e rebelde é desonra. Um dia, uma professora foi até nossa casa falar com meus pais. Disse que eu tinha talento, que podia ir para a cidade grande estudar, que talvez conseguisse uma bolsa. Meu pai agradeceu com aquele sorriso falso que ele sabia fazer, mas, assim que a porta se fechou, explodiu. Quem essa mulher pensa que é? Quer transformar minha filha em quê? Em mulher da rua. Naquela noite, minha mãe deixou o arroz queimar de novo e chorou baixinho perto do fogão. Eu sabia que não era só por mim, era por ela também, que sentia o mesmo peso que eu, mesmo sem nunca dizer. Sonar alto era proibido.
Cada vez que eu imaginava a cidade, as salas de aula com quadros negros, o giz branco nas mãos, crianças ouvindo minha voz recitando um poema, eu me repreendia. Sonhar me fazia chorar, e chorar irritava meu pai. Quando fiz 15 anos, minha avó materna me deu um presente especial, uma caixinha com um espelhinho quebrado e um bilhete escrito à mão. Você é mais do que dizem que você é, dizia o papel. Nunca soube como aquele bilhete passou despercebido pelo meu pai. Talvez ele nem tenha visto. Mas aquelas palavras acenderam algo em mim. Pela primeira vez, eu me perguntei, será? Será que eu sou mais do que isso? Pensar assim era arriscado. Sempre que eu tentava erguer a cabeça, algo me puxava de volta para o meu lugar. E então eu sorria, não por alegria, mas para evitar confusão. Sorria para não apanhar, para não ser chamada de ingrata, para não ver minha mãe chorando escondido. Lembro de um domingo à tarde, quando fomos visitar uma tia distante. Ela tinha um rádio e colocou uma música linda, de uma cantora que falava sobre liberdade. Fiquei ali, encostada na parede de madeira, quase sentindo as notas me atravessarem. Meu pai chegou por trás, me puxou pelo braço e disse: "Você não tem idade para essas coisas. Mulher que ouve isso acaba mal falada." Baixei os olhos, senti o rosto queimar, mas não era raiva, era vergonha. Vergonha de querer algo que eu não podia ter, de sonhar além das paredes que me cercavam. Nessa idade, eu já sabia que cada passo em falso tinha um custo. Um sorriso no momento errado era atrevimento. Uma palavra mais alta era desaforo. Então, comecei a treinar meus sorrisos no espelho. Aquele que mostrava os dentes só um pouquinho, que dizia tá tudo bem mesmo quando não estava, que enganava os outros, e às vezes, até a mim mesma. Era cansativo, mas, naquela época, mulher não tinha muita escolha, ou se moldava ao esperado, ou era quebrada. Meu irmão, por outro lado, era o rei da casa. Podia sair, rir alto, voltar tarde, responder meu pai com grosseria e ainda assim ser chamado de homem feito. Eu olhava para ele e pensava, como é fácil existir sendo ele. Eu, com todo o cuidado do mundo, era rotulada de difícil. Essa palavra me seguia como uma sombra, difícil por não sorrir o tempo todo, por ter opinião, por perguntar o porquê das coisas. Minha mãe, uma vez, enquanto costurava a luz de uma lamparina, me disse: "Tem dor que a gente engole com café quente." Nunca esqueci isso. Ela sorria também, mas era um sorriso exausto, de quem já tinha desistido de lutar. Eu não queria acabar assim, mas também não sabia como ser diferente. Numa tarde chuvosa, uma vizinha mais velha me chamou no portão. Me deu um pedaço de bolo de milho e disse: "Você tem um brilho nos olhos, não deixe apagarem ele." Ela não sabia, mas era meu aniversário de 17 anos. Em casa, ninguém tinha lembrado, sem parabéns, sem abraço, sem bolo, só mais um dia de tarefas e silêncio. Mas aquelas palavras foram como uma chama numa noite escura. Antes de dormir, olhei no espelhinho rachado da caixinha da minha avó, passei os dedos pela fenda e fiz um pacto comigo mesma. Se um dia eu tiver uma filha, ela vai sorrir de verdade. E, se precisar chorar, que chore alto, sem medo. Na manhã seguinte, acordei sorrindo como sempre, mas, por dentro, algo tinha mudado. Pela primeira vez, eu sabia que aquele sorriso era só uma casca. A partir dali, comecei a buscar uma saída. Não seria fácil, mas eu estava farta de sorrir só para sobreviver. Queria sorrir por estar viva. Foi nessa busca por um caminho novo que conheci alguém. Um rapaz diferente, que parecia enxergar além da minha quietude. Ele dizia que gostava do meu jeito calmo, mas também queria ouvir o que eu tinha a dizer. Eu nunca fui de me rebelar, nunca respondi meu pai, nunca gritei com minha mãe, nunca pedi mais do que me davam. Mas bastava um sorriso fora de hora, no momento que ele não aprovava, para ele achar que eu tinha cruzado um limite. No começo dos anos 70, mulher que sorria demais era mal vista. Meu pai dizia, com um orgulho torto: "Mulher direita não fica mostrando os dentes por aí." Para mim, porém,
Sorrir era o último fio de esperança que eu segurava firme. Era uma tarde qualquer, e eu ajudava minha mãe a tirar roupa do varal. Do outro lado da rua, passou um rapaz que trabalhava na mercearia onde ela comprava mantimentos. Ele já tinha trocado algumas palavras comigo antes, sempre gentil, simples, um pouco tímido. Chamava-se Miguel. Naquele dia, ele só acenou e sorriu. Eu, sem pensar, sorri de volta. Foi rápido, quase um reflexo, mas não escapou do olhar do meu pai, que chegava em casa bem naquele instante. Ele não disse nada na hora, mas eu conhecia aquele silêncio. Era o tipo de silêncio que vinha antes do trovão. Na janta, ele mal tocou na comida. Não me encarava. Minha mãe tentava conversar, mas ele respondia com grunhidos. Quando terminei de lavar os pratos e ia para o quarto, ele me chamou, Teresa. Senhor, respondi, de cabeça baixa. Vem aqui, quero falar com você. Meus pés tremiam, o coração disparado. Eu sabia o que vinha pela frente. Quem é aquele rapaz? Ele perguntou. Miguel, pai. Ele trabalha na venda, só isso. Só isso, é? E desde quando você sorri para homem na rua? Tentei explicar, mas ele já estava de pé, tirando a correia do cinto com uma calma que dava medo. Minha mãe tentou falar, mas ele berrou, cala a boca. Você criou essa menina para ser o quê? Uma desavergonhada? A surra veio forte, no corpo e na alma. Ele batia e repetia, para aprender que mulher minha não se engraça com qualquer um, para deixar de rir à toa, para nunca mais me envergonhar. Eu não entendia que sorriso era aquele que causava tanta dor. Fiquei 3 dias de cama depois disso. Minha mãe trazia chá, passava um pano frio no meu rosto e sussurrava, fica quieta, minha filha, ele logo se acalma. Mas eu sabia que não era questão de calma, era questão de poder. Meu pai precisava me dobrar, me moldar no formato que ele achava certo para uma mulher. Miguel nunca mais passou na frente da nossa casa. Dias depois, minha mãe foi à venda e voltou com um bilhete escondido no travesseiro. Era a dele. Dizia, me desculpa. Se eu soubesse que te faria mal, não teria falado com você. Você não merecia isso. Vou embora trabalhar em outra cidade, mas queria que soubesse. Não tem nada de errado no seu sorriso. É o mundo que tá torto demais. Chorei, não por amor, mas por revolta. Revolta de viver num lugar onde até a gentileza era castigada, onde um gesto simples virava crime. Naquela noite, minha mãe entrou no quarto e sentou ao meu lado. Quando eu tinha sua idade, também gostei de um rapaz, ela disse. Seu avô não deixou. Me casaram com seu pai porque era homem sério. E você nunca quis fugir? Perguntei. Quis. Mas, naquela época, mulher que fugia era julgada por todos. Você se arrepende? Ela ficou em silêncio, mas depois falou, você ainda pode mudar isso. Promete que vai fazer diferente. Não respondi na hora, mas, por dentro, jurei, vou sair daqui. E, quando sair, nunca mais vou sorrir com medo. Depois disso, meu sorriso virou um segredo. Eu sorria sozinha, em silêncio, imaginando como seria a vida além daquelas paredes. Ainda não sabia como escapar, mas sabia que precisava. O tempo passou, Miguel sumiu, mas ficou na minha memória. Não como um amor perdido, mas como um sinal de que eu podia ser vista com carinho, sem correntes. Minha mãe sempre dizia que o mundo era dos homens, e que as mulheres restava aguentar o peso da casa, do medo, do silêncio, do olhar duro de um pai ou marido. Eu acreditei nisso por tanto tempo que, mesmo quando saí da casa dele, levei o medo comigo, como se fosse uma segunda pele. Casei aos 21 anos com José, um homem trabalhador, amigo do meu pai, de família conhecida. Não escolhi, aceitei. Meu pai dizia que eu já estava encalhando e que José era sério, homem que põe mulher no lugar. Essas palavras ficaram presas na minha garganta, mas engoli, como sempre. No dia do casamento,
Olhei para o altar com os olhos baixos. Todos sorriam, menos eu. Minha mãe chorava, mas não era de alegria, era um choro preso, de quem sabia o que me esperava. Ela tinha vivido mesmo, e acho que, no fundo, sabia que não era a felicidade que me aguardava, mas outra gaiola. José não era cruel, mas também não era afetuoso. Era distante, exigente, acreditava que sua palavra era lei e que mulher boa era a que obedecia sem questionar. Se a comida estivesse morna, ele suspirava alto e afastava o prato. Se eu demorasse a abrir a porta, perguntava com sarcasmo se eu estava dormindo em pé. Nada era violento bastante para os outros notarem, mas tudo era pesado o suficiente para me manter acorrentada ao mesmo medo de antes. Mesmo casada, eu não era a dona de mim. O relógio me mandava, os passos tinham que ser leves, a voz baixa, a roupa impecável, o cabelo preso. Meu riso? Esse já tinha se perdido há muito tempo. A gravidez veio cedo e, por incrível que pareça, foi a primeira vez que senti algo além do medo. Colocava a mão na barriga e pensava, será que esse serzinho vai passar pelo que eu passei? Naquele momento, sem nem perceber, algo começou a mudar. Minha filha nasceu num dia nublado, em casa, com a ajuda de uma vizinha experiente. O parto foi longo, exaustivo, mas, quando ela chorou pela primeira vez, algo em mim despertou. Chorei junto, não de dor, mas de um susto bom, como se, pela primeira vez, minha vida tivesse um propósito além de suportar. A vida depois dela foi dura. José nunca pegou a menina no colo, dizia que homem não foi feito para isso e que bebê só sabia chorar, comer e sujar. Ele chegava do trabalho, comia, resmungava e ia dormir. Eu passava as noites acordada, amamentando, limpando, ninando. Ainda assim, se a comida esfriasse, a culpa era minha. Se ele tropeçasse num brinquedo, eu era desleixada. Se ela chorava, eu não sabia ser mãe. E eu acreditava, cansada, exausta, ferida por dentro, eu achava que ele estava certo. Até o dia em que minha filha começou a me imitar. Ela arrastava um pano pela casa, fingindo limpar, falava com as bonecas como se pedisse desculpas por existir. Quando eu a chamava, vinha de cabeça baixa, dizendo sim, senhora num sussurro. Ali, eu vi a mim mesma, a menininha assustada da casa do meu pai, andando nas pontas dos pés para não incomodar. No meio da cozinha, com a panela no fogo e a vassoura na mão, meu peito apertou. Pela primeira vez, quis quebrar aquele ciclo, não por mim, por ela. Naquela noite, não dormi. Fiquei sentada no chão, encostada na parede, ouvindo o som da respiração dela. Fiz uma promessa silenciosa a Deus. Não deixe ela crescer achando que ser mulher é engolir tudo quieta. Me dá força para ensinar diferente. Eu ainda não tinha coragem de enfrentar ninguém, não levantava a voz, não desafiava ordens, mas comecei a mudar por dentro. Parei de pedir desculpas por tudo, comecei a sorrir para ela, só para ela. Contei histórias, cantei baixinho. Quando José reclamava, eu ouvia, mas não parava. Ensinei a ela que podia perguntar, que podia dizer o que sentia, mesmo que a resposta viesse torta. Do meu lado, ela sempre teria um abraço. Aprendi que a rebeldia pode ser sutil. Dizer não nem sempre exige gritos. Às vezes, é só não repetir o que te machucou, não passar adiante o que te cortou. Minha filha crescia, e com ela crescia uma sementinha dentro de mim, pequena, mas viva. Uma vizinha, Dona Maria, me disse uma vez, você mudou, Teresa. Tá com o olhar mais firme. Sorri, e naquele sorriso quieto eu soube, a transformação já estava em curso. Minha filha não cresceu gritando, mas cresceu me observando, as pausas na minha voz, os suspiros antes de pôr a mesa, o jeito como eu baixava os olhos quando alguém perguntava se estava tudo bem. Ela não nasceu forte, aprendeu a ser, devagar, assim como eu. Os anos passaram, e José continuou o mesmo, distante, crítico, frio. Nunca elogiava, nunca perguntava, só apontava falhas. Quando não havia defeito, ele inventava um. Mas eu já não era a mesma, não inteira, pelo menos.
Minha filha me transformava aos poucos, com perguntas simples, olhares profundos, gestos que me faziam lembrar da menina que fui e que não queria que ela fosse. Um dia, ela chegou da escola com a testa franzida. Mãe, por que o pai nunca diz que te ama? Engasguei com feijão, sem saber o que dizer. Ela tinha só 8 anos. Porque ele não é de falar muito, filha, menti. Ela me encarou e disse, como se já entendesse, mas ele fala bastante quando tá com raiva. Foi a primeira vez que vi que ela enxergava, que ela sentia o mesmo peso que eu senti na casa dos meus pais. Depois disso, comecei a prestar mais atenção e, principalmente, a escrever. Tinha um caderno escondido no fundo do armário, onde anotava tudo, o que eu sentia, o que ele dizia, o que eu queria responder mas engolia. Era meu grito mudo, minha forma de não enlouquecer. Minha mãe envelheceu em silêncio. Ficou viúva, sozinha na casa, nunca reclamou, mas me olhava com culpa toda vez que eu a visitava. Acho que ela sabia o que eu vivia e que não tinha forças para me dizer que dava para escapar. Meu pai morreu como viveu, mandando. Dava ordens até para as enfermeiras, criticava a vizinhança, dizia que mulher que responde é mal educada. Meu irmão casou cedo, virou cópia do meu pai. Quando a esposa dele fugiu com as filhas, ele disse que mulher ingrata sempre arruma desculpa para sumir. Não falei nada, mas, por dentro, bati palmas. Minha filha crescia perguntando, por que eu não saía mais de casa, porque pedia desculpa por tudo, porque meu sorriso mudava quando José estava perto. Eu dizia, é assim que tem que ser, filha. Mas cada vez que repetia isso, algo doía, porque eu sabia que não precisava ser assim. Aos 12 anos, ela começou a responder José, com educação, mas firmeza. Ele ficava furioso, mandava calar, ela baixava os olhos, mas não desistia. Eu tinha medo, não por mim, mas por ela ser castigada como eu fui. Ela era esperta, sabia o limite. Quando ele saía, me perguntava, mãe, por que você ainda está aqui? E eu respondia, tô esperando o tempo certo, filha. Esse tempo chegou quando eu tinha 41 anos e ela, 16. Juntei dinheiro aos poucos, o suficiente para alugar um quartinho numa pensão simples. Uma senhora da feira me arrumou um trabalho cortando legumes e limpando barraca de manhã cedo. Num domingo à tarde, enquanto José estava fora, peguei o caderno velho do armário, rasguei todas as páginas, chamei minha filha e disse, vamos. Ela não perguntou nada, só sorriu. Pegamos o ônibus com o coração na mão, em silêncio o caminho todo. Ao descer, ela segurou minha mão e disse, achei que esse dia nunca ia chegar. Respondi, nem eu. Mas chegou. A vida na pensão era simples. Dividíamos o quarto, ela terminou os estudos, arrumou um emprego logo depois. Um dia, me disse, quero estudar direito. E eu, vai, minha filha. Vai e fala por todas nós que não puderam. José descobriu dias depois. Chegou em casa, viu tudo no lugar, menos nós. Leu o bilhete que deixei, segundo um vizinho, ficou horas sentado à mesa, perdido. Procurou por um tempo, mas desistiu. Anos depois, soube que adoeceu, vivia sozinho, com a mesma dureza de sempre, mas sem ninguém para mandar. Fui vê-lo uma vez, já velho. Ele me olhou, depois olhou minha filha e disse, a senhora tá diferente. Sorry. Não era hora de revanche, era hora de paz, uma paz que ele nunca me deu, mas que eu construí sozinha. Hoje, minha filha é mãe. Estou sempre na casa dela, nos almoços de domingo, nas ligações à noite, nas conversas antes de dormir. Somos próximas, falamos de tudo, rimos muito. Ela me pede opinião, manda fotos da neta dormindo, me abraça forte e diz, obrigada por não ter desistido. Essa é minha história. Demorei a sair, demorei a me libertar, mas saí. E não deixei a corrente prender a próxima geração. Meu pai achava que só mulher difícil apanhava, e eu apanhei até aprender a sorrir calada. Mas minha filha aprendeu a sorrir alto, e esse foi meu maior presente.
Se você chegou até aqui, deixe um comentário, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa lembrar que nunca é tarde. Nunca é tarde para reescrever a própria história. Com carinho, Dona Teresa.